Fala aí, rapaziada, tudo certo? O Internacional anunciou a contratação de Robert Renan na noite desta quarta-feira. E para o vídeo de hoje eu venho trazer para vocês informações muito importantes, principalmente desse contrato do zagueiro com o Colorado. São informações que inclusive podem beneficiar o Inter no futuro bem próximo. Mas antes de te contar isso, eu preciso fazer uma breve apresentação de quem é esse atleta, né? Para fazer sentido. Robert Renan é um zagueiro canhoto, revelado nas categorias de base do Corinthians. No profissional, logo se destacou, logo se tornou titular indiscutível, principalmente no time do Vitor Pereira em 2022. E logo também foi vendido para a Europa, né? Foi vendido ao Zenit da Rússia. Ele foi campeão sul-americano sub-20 em 2022 com a seleção brasileira. Era o capitão daquela equipe. É um jogador que acumula passagens pela seleção de base e também no profissional, tá? Ele recentemente foi convocado pelo Ramon Menezes a participar de alguns amistosos pela seleção brasileira. E o Inter acertou esse empréstimo do jogador até o fim de 2024. Antes de eu te falar desse contrato do jogador com o Colorado, eu preciso citar o Corinthians. Por quê? O clube que o revelou, né, queria repatriar o Robert Renan agora, para 2024. Só que o Corinthians esbarrou numa situação que o Zenit gostaria, e o atleta também gostaria. Qual que é essa situação? O Zenit queria que o Robert Renan ficasse no Corinthians até o meio de 2024, até junho, julho de 2024, para que ele tenha essa bagagem até o meio do ano. E como a janela de transferências do meio do ano é a mais forte, é a mais pesada, onde há as principais contratações do futebol europeu, principalmente dos grandes centros, então ele estaria livre para poder ser negociado, né? Só que a diretoria do Corinthians, né, e o próprio clube, entendeu que não queria servir como um trampolim, né? O Robert Renan ia ficar um certo tempo aqui e o Corinthians serviria como um trampolim pro Robert Renan jogar em uma outra equipe. Por conta disso, a equipe paulista desistiu dessa contratação com o zagueiro, quando entrou um Internacional na parada. Bom, o empréstimo do Robert Renan é até o fim de 2024. Ele vem para receber cerca de 350 mil reais mensais. O Inter vai pagar esse salário todo, tá? Vai pagar os 350 mil reais mensais, não vai dividir nenhuma parte com o Zenit. Só que aí tá o segredo da jogada. Lembra o que eu citei do Corinthians? Qual que foi o lance positivo para o Internacional? O Inter, para se precaver, né, principalmente nessa janela de transferências do meio do ano, sabendo que inclusive o Real Madrid é uma equipe interessadíssima no futebol do Robert Renan, o Inter conversou com o Zenit e falou: beleza, cara, eu quero esse contrato até o fim do ano, você quer até o meio do ano, então vamos fazer um acordo. E qual foi esse acordo do Internacional? Se o Robert Renan recebeu uma proposta no meio de 2024, que inclusive agrade o Zenit, o Inter vai receber no mínimo 4 milhões de euros, o que dá um pouco mais de 21 milhões de reais, principalmente pelo Internacional, caso isso aconteça, ter sido uma vitrine para o zagueiro. E isso é um ponto muito, mas muito importante. Só que pode ser que o atleta cumpra o contrato todo, cumpra o empréstimo até o fim do ano, principalmente por motivos da guerra. Vini, o que a guerra influencia no Robert Renan aqui no Internacional, com ele receber propostas por outras equipes do futebol europeu? Bom, principalmente por conta dessa guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia está recebendo sanções internacionais. Então não pode, né, tá sendo impedida de movimentar muito dinheiro, tá? Então possivelmente, mesmo que o Real Madrid, que é um forte interessado em contratar o Robert Renan, possivelmente essa contratação, esse acordo possa não acontecer por conta dessa questão financeira. Mas o Inter, que não é bobo nem nada, sabendo que isso de fato pode ocorrer, que o Robert Renan pode receber uma proposta e pode sair do clube no meio do ano,
se precaveu, né? Falou, beleza, cara, se ele receber essa proposta, eu vou receber no mínimo 4 milhões de euros. É claro que esse valor pode aumentar, o Inter pode receber ainda mais, vai depender da oferta que o Zenit vai receber sobre o Robert Renan. Mas no mínimo, caso ele receba essa proposta e caso o Zenit aceite, o Inter já vai receber 4 milhões de euros. Vale a gente lembrar também que há umas conversas muito importantes do Internacional com o Zenit, principalmente porque a equipe russa ainda tem uma dívida de cerca de 3 milhões de euros com o Internacional, ainda pela compra do Yuri Alberto, né? Se lembra lá atrás que o Zenit contratou o Yuri Alberto, o Zenit ainda deve cerca de 3 milhões de euros. Então pode haver um abatimento dessa dívida aí, principalmente com essa questão do Robert Renan. É um zagueiro de muita qualidade, cara. Inclusive, cara, muita gente fala, porra, o Robert Renan parece um meia jogando na zaga. E realmente parece porque nas categorias de base, antes dele se transferir para o Corinthians, né, antes de ser revelado pelo Corinthians, ele teve passagens pelas categorias de base do Novo Horizontino. E no Novo Horizontino ele era um meia, cara, tá? E aí ele foi sendo recuado para jogar de zagueiro e é um fenômeno, mano. Um zagueiro muito promissor, de muita qualidade, muito técnico. Fenômeno realmente. Tem um potencial de evolução enorme, pode atingir seleção brasileira. Não à toa, cara, o Real Madrid, né, o principal clube do mundo, está interessado na contratação desse zagueiro. Mas é um Inter sendo muito inteligente, né? Tá muito próximo de trazer o Alário, o Fernando, o interesse no Borré, acertou com o Robert Renan, montando uma equipe muito forte para a temporada de 2024 para o técnico Eduardo Cudê e também sendo bastante sagaz aí no mercado da bola, sabendo lidar com as adversidades, sabendo também negociar. Não à toa pode receber uma grana bem alta caso o Robert Renan saia do clube no meio do ano. E aí, gostou do negócio? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.